Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio de Founder Tales em vídeo. Queremos começar por dizer um olá especial ao José Gonçalves, o novo patrono da nossa comunidade, e agradecer-lhe pela confiança. Neste segundo episódio, gravado em estúdio, falamos com o João Magalhães, CTO e co-founder da NOC. A NOC é uma empresa de health tech, cujo sonho é liderar e humanizar a transformação digital no setor da saúde. Como vão ouvir durante o episódio, a NOC começou como uma startup de médicos ao domicílio, mas entretanto sofreu várias alterações que fizeram com que neste momento seja muito mais do que isso. Nesta conversa vamos poder ouvir a opinião do João sobre o seu produto e sobre a sua empresa, e vamos focar também no seu motto, que é Always in Beta, ou seja, sempre em teste, e como é que na NOC se promove essa cultura de estar constantemente a testar, de aprender, de fazer experiências e acima de tudo analisar esses resultados. Temos mais novidades, é verdade, vamos sair dos vossos headphones e dos vossos ecrãs e decidimos organizar um evento aqui no Porto para juntar a comunidade. Vai acontecer no dia 5 de maio, a partir das 6 da tarde, no escritório da Rose, na Baixa, e vai estar dividido em duas partes. O tema é Product Market Fit, portanto vamos ter uma primeira parte onde vários founders que vocês já conhecem se vão reunir e discutir Product Market Fit e como testar e validar ideias. E vamos ter depois uma segunda parte, mais de networking, com cerveja grátis para todas as pessoas que se inscreverem. Tenho os detalhes todos em baixo, assim como os links para se poderem inscreverem no evento. Não percam a oportunidade. Por fim, não posso deixar de vos lembrar para que podem subscrever tanto no YouTube como nas plataformas de podcasting, e já sabem nas redes sociais onde é que nos podem encontrar. Se quiserem ajudar ainda mais a crescer o projeto e a aumentar a qualidade, podem sempre apoiar-nos no Patreon, têm aí o link em baixo e podem ver todas as regalias a que têm direito. E sem mais demoras, vamos para o episódio. Olá João, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Estamos aqui em estúdio e uma das primeiras vezes, vamos ver se desta vez corre bem, para termos vídeo não é quando e som. Corrido mal. Não correu mal, exatamente. O que eu te queria começar a perguntar é, tu és médico de formação, certo? E como é que um médico chega a Chief Technology Officer e não um Chief Medical Officer ou algo do género de uma startup tecnológica como a NOC? Okay. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. Acho que para mim é uma honra estar aqui no vosso podcast, que acho que é uma grande iniciativa e parabéns por ela. E voltando para essa questão, eu fiz o meu percurso em medicina, sou formado em medicina, mas desde cedo, durante o meu percurso, vi que havia ali uma grande lacuna entre aquilo que os médicos precisavam e aquilo que eles tinham em termos tecnológicos. Só para vocês terem uma ideia, eu durante o curso assisti e acompanhei vários médicos em diferentes áreas. Uma principal onde eu tive foi em anestesiologia, em que eu notei que eles usavam vários softwares para diferentes contextos e tinham que andar ali a introduzir a mesma informação do paciente inúmeras vezes, o que também aumenta as probabilidades deles terem erros e também de serem eficazes a olhar às vezes até para o próprio paciente, em vez de estarem ali nas burocracias dos registros. O exemplo disso era que tínhamos um software para consulta pré-operatória, tínhamos um software para a dor crónica, tínhamos um software depois para o bloco operatório. Tudo isto, 3 coisas diferentes que não falavam entre si. Havia aqui um grande problema de interoperabilidade, claro, mas também havia um problema de facilitar o trabalho do próprio médico, diminuindo-lhe a carga burocrática para que ele assim consiga ver o paciente e ser mais eficaz. Depois podemos adicionar aqui uma layer em cima, que seria conseguir processar os dados e dar logo a informação ao médico que fosse relevante consoante o perfil do paciente, mas já lá vamos. Mas tu chegaste a exercer? Não. Eu terminei o curso, tenho mestrado em medicina, fiz a minha tese, esqueci-me deste ponto que também é importante, relacionada com informática médica, ou seja, que era a standardização dos registros clínicos eletrónicos em obstetrícia numa norma de interoperabilidade, que é o OpenHR. Portanto, já tentei focar o meu percurso de medicina para tentar aliar as duas áreas. Uma coisa também grande que eu notei é que
para nós fazermos software na área de medicina, precisamos de entender bem a área em que estamos a trabalhar, e nada melhor do que ser um médico e entender como é que a própria prática clínica funciona e também como é que o sistema de saúde em si funciona, para conseguirmos dar uma solução, porque senão acontece muitas das vezes o que acontecia e o que continua até a acontecer, que é: temos alguém que é muito bom, um engenheiro informático, a falar com o médico tem uma coisa na cabeça, o engenheiro informático interpreta de outra forma, e depois estamos aqui sempre constantemente numa falha de comunicação que leva depois a softwares que não são tão práticos para a prática clínica em si. E essa é uma lacuna que eu decidi basicamente, digamos, sacrificar a minha carreira médica para conseguir resolver esse problema, que acho que é um problema a sério e algo bastante importante, ainda por cima com a digitalização que ocorre agora de tudo. Então, basicamente, tu acabaste o curso e foste logo para um desafio tecnológico. Foi logo a NOC? É assim, eu durante o curso, antes do curso já sabia programar. Eu andei no Colégio Internato dos Carvalhos, e o Colégio dos Carvalhos tem uma escola secundária, e eles tinham exatamente esses cursos mais profissionais em informática, e eu, como andava do outro lado, digamos, que é o ensino básico, tinha também os meus colegas que andavam já no secundário, e eu pedia-lhes sempre os exercícios deles, tentava, porque achava aquilo desafiante em termos intelectuais até, e comecei aí a aprender um bocado a programação e vi o potencial daquilo. Entretanto, fiz os exames, continuei este meu interesse pela informática, e pela programação, mas descobri que, pronto, como consegui, estava a ter bons resultados, fui um bocado influenciado, e também gosto bastante da área de medicina, na realidade, mas fui para onde os melhores poderiam ir, digamos, e fui para a medicina. Claro que não tive tanta visão de seres médico, tens uma carreira médica. Eu naquele momento, eu gosto bastante, e acho que tem um grande desafio a prática clínica em si, a chegar a um diagnóstico, todo o processo, mas só que descobri que outra paixão aliada a essa, ok? E foi um bocado esse o percurso que decidi fazer. E durante o curso eu já me foquei em fazer trabalho freelancing, ok? Fiz trabalho freelancing, fazia muito para o Reino Unido, pequenas e médias empresas, construir uns sites, construir umas apps. Depois abri a minha primeira empresa que se chamava Iterar, que era um estúdio de software para construir software para a área da saúde. Tínhamos, por exemplo, uma para gestão de medicação, tínhamos uma para fazer ranking de artigos científicos mais partilhados nas redes sociais, com mais likes, com mais comentários no Reddit. Ou seja, dar uma métrica alternativa àquela que existe dos fatores de impacto para artigos científicos. E também tínhamos outro que era de acompanhamento de atletas, de performance de atletas, portanto já era muito software na área da saúde. Depois surgiu também isto aqui para aí no 5º ano, são 6 anos em medicina, no 5º ano quinto ano de medicina, tive esse primeiro contacto. Depois, entretanto, essa primeira empresa a Iterar, entretanto fundei também a VR Care, que surgiu também de um projeto da Iterar, que era de realidade virtual para tratamento de fobia de voo. Portanto, nós usávamos os óculos Rift, com uma cadeira adaptada, com uma cena que era o butt kicker, que era para tremer consoante as fases de voo, por exemplo, e nós íamos expondo as pessoas, fazendo uma terapia de exposição para elas conseguirem passar esse medo de voo. Muito fixe. E entretanto, a NOC também surgiu nessa altura, desses projetos. Mas foi também ali perto do final do curso? Aí já foi depois. Ou seja, a VR Care já foi depois de terminado o curso. Eu decidi no 6º ano, que já tinha a Iterar, e disse, não, ou me dedico a isto a 100%, ou não vou fazer as duas coisas a meio gás. Claro. E então decidi, mais uma vez, não é sacrificar, mas decidi apostar tudo investir nessa carreira, maior risco, mas também potencial maior retorno, e também mais adaptado aos meus gostos. E pronto, entretanto surgiu a VR Care, e depois mais tarde surgiu ainda a NOC, em que o José Bastos, que é o meu cofundador, ele tinha já uma ideia de negócio para algo de médicos ao domicílio, que foi assim até que surgiu a empresa, e
e precisava desenvolver essa ideia e, entretanto, estava à procura de um cofundador mais técnico que percebesse também da área de medicina e já conhecia a Iterar também e foi natural juntarmos forças para lançar a NOC. Ok. Isto aqui, eu só tinha a fazer a parte, estava-te a dizer no início, isto para mim é um episódio estranhíssimo, porque a NOC, claro que não é uma empresa como as outras empresas que nós temos aqui, não é? Porque, para quem não sabe, trabalhar na NOC, não é? Conflito de interesses. E é engraçado que tem que estar... Estava-te a ouvir agora a falar e estou a fazer a gestão de... Eu sei que tenho mais conhecimento do que as pessoas que me estão a ouvir, portanto tenho que estar ativamente a pensar em coisas que eu quereria saber se não soubesse nada. Sim. E acho que uma coisa que era super importante era isso, porque quem vê a NOC agora não vê de todo essa componente, não vê porque existe, mas não é o foco da NOC, essa componente dos médicos ao domicílio. E eu já te ouvi tanto a ti como ao Zé a contarem muitas vezes essa narrativa de NOC 1.0, NOC 2.0, NOC 3.0. Exatamente. Acho que é super fixe partilhar essa... Sim. Se é Story of Our Life é adaptar e conseguir criar ou mudar o rumo da empresa, do produto, consoante aquilo que nós interpretamos do mercado. Temos o primeiro caso, por exemplo, nós iniciamos com uma aplicação de médicos ao domicílio, tudo direto ao consumidor, B2C, e lançamos primeiro uma versão de iOS para... Eu lembro, cheguei a fazer download na altura. Boa, fixe. Isto foi em dezembro de 2015 que foi esse lançamento da primeira aplicação. Vai lá que fomos inteligentes e só lançamos a iOS primeiro porque tínhamos mais recursos desse lado. Sim. E não quisemos meter logo tudo, quisemos testar a ideia e ver se aquilo resultava realmente. E lançámos esses médicos ao domicílio. Até temos as primeiras 100 consultas, duraram uns meses e cada consulta era uma batalha. Nós fazíamos suporte, nós falávamos com os médicos, tentávamos que a experiência fosse o mais positiva possível para o paciente. E entretanto... começámos a ver dificuldade em crescer dessa forma, ou seja, B2C, ou tu investias muito em marketing, ou então tinhas que te aliar a quem já tinha os clientes. Então decidimos ir pela segunda parte, somos uma startup portuguesa e não era se calhar tão fácil naquela altura arranjar funding, então decidimos optar por nos aliar a quem já tinha esses clientes. Aí poderiam ser... E neste caso poderiam ser o Sistema Nacional de Saúde ou poderiam ser seguradoras. Neste caso foram seguradoras porque é muito mais fácil trabalhar no setor privado nesse aspecto. E então fizemos o primeiro pivoting, vamos dizer, em que passamos a ser B2B2C. O que é que isto significa? Significa que nós somos pagos pela seguradora, mas nós é que fazemos o serviço. Ou seja, nós fizemos leverage da rede médica que já tínhamos do nosso serviço B2C e começamos a oferecê-lo ou a vender o acesso a essa rede médica com as nossas ferramentas tecnológicas para a seguradora. E continuava a ser consultas ao domicílio? Era isso que eu ia dizer. Entretanto, nós adicionamos ali por volta de 2016, final de 2016, 2017... adicionamos a videoconsulta. Ok. No entanto, a videoconsulta, enquanto já fazíamos B2C, mesmo depois de estarmos a trabalhar com algumas seguradoras, a percentagem total das nossas consultas em vídeo eram uns 5%, 3%, 4%. Ainda não era muito... Não era muito relevante, não era significativo. E entretanto surgiu, portanto, um dos pontos em que nós começamos em que demos um salto, que surgiu muito, este trabalho com seguradoras surgiu muito de uma viagem que eu e o José Bastos fizemos à Itália, no contexto de um programa de aceleração para a Generali, portanto, das maiores seguradoras do mundo e da Europa também. E nesse programa de aceleração nós tentámos impingir a nossa aplicação B2C para eles usarem, digamos, mas só que não dá porque nós temos vários clientes, temos a Fiat, temos a Benetton, queremos a nossa imagem. A aplicação causa atrito porque temos que fazer registros e eles já estão registados, quero partilhar contas, Okay.
portanto começou ali a haver um atrito, dizíamos sempre, nós tentávamos soluções, e eles diziam-nos só que não. E então nós aí o que é que fomos fazendo? Fomos fazendo mais questões e fomos aprendendo como é que o mercado funciona, ou como é que o mercado das seguradoras funciona. E daí surgiu o Panacea, mas depois de muita frustração nossa na volta de Itália, ok? Portanto, nós tentámos tudo, fomos contra paredes e não conseguimos nada, e foi um momento, digamos, criativo, tanto meu e do Zé, em que ficámos fechados, mas ficámos muito ali em prototipagem, e eu comecei a fazer protótipos de produto que podiam resolver os problemas que nós levantamos no contexto das conversas com esta seguradora. E o Zé foi também prototipando apresentações, ok? Portanto, para ver qual era a narrativa que funcionava, para ver qual era o produto que funcionava. Portanto, aí surge o Always in Beta, que faz parte dos valores da empresa. Okay. O Panacea, só para esclarecer, é o vosso produto? Isso, é o nosso produto neste momento. É a cura para todos os nossos males naquele momento. É uma verdadeira Panacea. E esse produto, o protótipo, eu até já viste um screenshot que eu costumo mostrar para toda a empresa sempre dessa primeira versão, que ele foi feito muito rápido e foi contra a maré, digamos, que aquilo é tudo web, ok? Nada de mobile. Okay. E por isso é que resolvia aqueles problemas de white labeling, resolvia os problemas de acessibilidade, era clicares num link, entravas logo numa videoconsulta, e era um software que podia ser facilmente usado por call centers, que é uma forma muito usada de trabalho pela parte de seguradoras. E esse Panacea é que permitiu abrir este mercado B2B2C. Okay? Que é business to consumer. Exatamente. E isso ainda cá em Portugal nós somos líderes do mercado de telemedicina, e temos muitos clientes que são seguradoras e que continuamos a funcionar desta forma. Mas o mercado cá em Portugal é tendencialmente mais o público. Nós temos o SNS, portanto... Vocês trabalham com as seguradoras e não trabalham com as clínicas privadas? Trabalhamos com as seguradoras. Clínicas privadas, não trabalhamos com clínicas... Já tivemos uma oferta de software as a service, e isso é o terceiro ponto que nós depois evoluímos, em que, com a nossa experiência a gerir a nossa rede médica, a usar a tecnologia para fazer gestão dessa rede médica e para fazer consultas e domiciliares e videoconsultas, nós conseguimos abstrair uma plataforma que é licenciável para os nossos clientes. Aí não temos... tentamos ir para clínicas privadas, mas acaba por ser... não acabas por ter tanto volume, ok? Portanto, nós temos, por exemplo, hospitais privados, neste caso. Exato. O Grupo Lusíadas trabalha connosco, por exemplo, é um bom exemplo, e que usa a nossa plataforma para fazer videoconsultas. E a nossa plataforma é muito apetecível no contexto de um grupo hospitalar, porque também é muito integrável, ok? Eles têm os seus próprios sistemas de gestão de agendamento, mas só que depois comunica através de nós, através da APIs, e nós fazemos a gestão toda só da parte da telemedicina. Ok. E este ponto de B2B2C que nós depois aprendemos muito, ou seja, a nossa operação cá em Portugal acaba por ser um cliente do nosso próprio SaaS, e que nos permite evoluir muito mais o nosso próprio SaaS. E, entretanto, temos o salto, já temos clientes no Chile, temos um escritório no Brasil, temos também clientes em Espanha, já estamos em 12 países neste momento, e a crescer com essa oferta também de software as a service. Acho que isso é uma coisa super engraçada, que eu, pelo menos, quando penso em pivots de outras startups, o que eu imagino é literalmente, bateste com a cabeça e agora quase que esqueces meio o que estavas a fazer e viras. E eu acho que isso é uma das coisas super fascinantes na NOC, que eu não sei se lá está, se só não tenho a percepção porque estou lá dentro, que é estes dois pivots conseguiram reaproveitar a infraestrutura que já existia. Exato. Ou seja, de 1.0 para o 2.0, a rede médica já existia, só aproveitaram-na para vender B2B2C, e depois, para criar o SaaS, a plataforma já existia e deram o pivot para fazer. Exatamente. Pensando assim... Mas mataram a primeira, ou seja, já não tem a aplicação com consultas. Ainda temos a aplicação. E ainda dão suporte, Sim, ainda damos suporte. Aquilo não fazemos publicidade, Okay. nem é uma coisa que
deve dar para aí uns 3% de consultas também agora neste momento, mas é uma coisa que ainda continuamos a ter. Porquê? Porque funciona de facto nesta infraestrutura que já temos inicialmente. Nossa, é baixo o custo de manter, a sim. aplicação, mas vêm a voltarem a um B2C? Não. Neste momento não. Nós estamos claramente mais focados em B2B e mesmo B2G, ou seja, para government em si também. Ok. Também queremos fazer. Porquê? Porque a nossa solução, e agora aqui, até agora temos falado em o consultas... SNS tem teleconsulta. Sim. Tem teleconsulta, mas não a fazem tanto como nós. Ok. E a nossa e aqui é onde eu quero chegar também agora, porque até agora só temos falado em consultas ao domicílio e videoconsultas, mas existe muito mais do que estes pontos de contacto entre um paciente e um médico. E aí entra o nosso conceito que nós... que já é aquilo que nós fazemos há bastante tempo, que é o conceito de telemedicina aumentada, okay? Em que, para quê? Porque nós queremos diferenciar exatamente disso. Só fazer uma consulta, uma videoconsulta, não é só um dos pontos numa jornada de um paciente, ok? Mesmo nos cuidados agudos. E então o que é que nós fazemos? Nós temos vários pontos de interação com o paciente, desde fazer uma triagem que é utilizada por enfermeiros, com auxílio de inteligência artificial. Temos também recolha de parâmetros vitais com a câmara, temos agendamentos com pagamentos integrados, temos a própria videoconsulta, consulta ao domicílio e também consulta por telefone. Temos partilhas de ficheiros antes, durante e após a consulta. Temos depois... tudo seamless num ecossistema vosso. Exatamente. Aquilo que isto aqui o que nós chamamos são interações. Okay? São interações que tu tens com o paciente. E depois tens PROMs, PREMs e scores. O que é que são isto? São questionários clinicamente e cientificamente validados que tanto para condições ou para avaliar estados do paciente, temos, por exemplo, o de qualidade de vida, temos um questionário, por exemplo, para hipertensos, para conseguir fazer o acompanhamento desses pacientes. E temos depois scores que, por exemplo, do risco cardiovascular que tu tens a 10 anos, dá-te um risco de tu teres um infarto, um AVC a 10 anos. E isto aqui são tudo coisas clinicamente validadas, ferramentas clinicamente validadas e que dão valor e que aumentam o médico, ok? Dão-lhe superpoderes de alguma forma. Sim. E então, ao longo desta jornada, tu vais recolhendo estes dados e vais processando-os e vais ajudando o médico a ser mais eficiente no diagnóstico. E existe partilha desses dados com os hospitais e as seguradoras? Ou... Não é assim. Quer dizer, com as seguradoras? Sim, não, mas com os hospitais, por exemplo. Sim. Fica no registro do hospital. Geralmente temos duas formas. Ou o registro clínico eletrónico é usado. Nós temos registro clínico eletrónico, esqueci-me também de falar desse ponto numa das interações. O registro clínico eletrónico usam o nosso e depois no final conseguimos integrar e comunicar esses dados clínicos para um hospital, ok? Porque em termos de seguradoras, ficar bem claro que não existe partilhas de dados. Sim. Eu perguntei seguradoras que eram os vossos clientes, mas repensei a questão. Isso é importante porque até é das nossas crenças que temos no nosso primeiro slide da empresa, é exatamente isso. E até pontos de privacidade de dados e também de segurança. Nós estamos a fazer, por exemplo, a certificação ISO 27001. E pronto, voltando, temos esta parte dos registros clínicos eletrónicos, mas nós também conseguimos fazer com que o próprio médico pode usar o registro clínico eletrónico dele próprio e saltar essa parte na nossa plataforma. Portanto, é uma plataforma white label, configurável também e adaptada às necessidades do cliente. Vou fazer aqui uma bold claim, que é onde eu vejo, pelo menos pela evolução que tens falado do 1.0, 2.0, 3.0, é quase ser a ambição é quase ser um hospital com alcance global e sem infraestrutura física, não é? Claro que com a limitação de algumas especialidades não dá, não é? A ortopedia, por exemplo. Sim. Só se forem consultas de acompanhamento, mas não sei se é para aí que estão a olhar. Eu até pronto, o que eu penso e uma narrativa é que nós fazemos jornadas de pacientes integradas, ok?
que é que isto quer dizer? Não é só a parte digital, também é importante conseguir sinalizar aquilo que é necessário fazer na parte física, okay? Na parte presencial, digo. Exemplo, nós temos aquela triagem que eu estava a falar há pouco, nós temos essa triagem integrada para alguns dos nossos clientes. Isto é um ponto muito importante de eficiência e também de integração com cuidados físicos. Físicos não, presenciais, desculpem. É que, por exemplo, consultas que sejam urgentes e que não é consultas urgentes, é consultas no contexto urgente de, por exemplo, pedir um médico para ir a casa. Okay. Nós adicionamos adicionamos uma camada de triagem que consegue detectar se de facto, ou seja, se a pessoa, que tipo de cuidado é que a pessoa necessita. E isto, o que é que nós temos como outputs? Podemos ter uma consulta por vídeo, uma consulta por telefone, uma consulta domiciliar ou uma ida às urgências, ok? Portanto, no contexto de cuidados agudos, eu disse há pouco urgência, mas não, no contexto de cuidados agudos, adicionamos uma camada de triagem e conseguimos eficientemente alocar o paciente de acordo com os seus sintomas, qual é que é o cuidado, qual é o tipo de consulta que vai mais provavelmente resolver o seu problema. Claro, e já chega ao hospital já com a triagem feita e se calhar acelera também. Sim, e mais do que isso, chega ao hospital, porque acontece muito pessoas pedirem domicílios, está... Isso. Com princípios de um infarto, de um AVC. Okay. Então, e o médico venha cá a casa, a senhora vai mas à urgência. O que é super importante aqui é que, por exemplo, nós estamos a conseguir mais ou menos 30% destas consultas encaminhar para cuidados remotos, maioritariamente videoconsulta. As por telefone são tipo pacientes que já são conhecidos e que já têm registro já temos no registro clínico e que, por exemplo, precisam de uma renovação de prescrição. Qualquer coisa que seja muito óbvia, mas nós preferimos sempre a videoconsulta porque é outro tipo de experiência para o próprio utilizador. E com altas taxas resolutivas, ok? Que isto é muito importante, ou seja, após essa consulta não existe a necessidade de recorrer a qualquer outro meio de prestação de cuidados de saúde, ok? Isto é muito importante para nós. E depois, muito também importante, é não só conseguimos ser mais eficientes aqui na alocação, mas também conseguimos identificar casos que têm que ser tratados nas urgências, nos hospitais. Okay. E portanto aqui estamos aí para o digital, estamos aí para a parte presencial também. Suporte ao presencial. E vocês não equacionam um dia nesse âmbito de otimizar, não é otimizar, mas de aumentar a capacidade do médico, terem, por exemplo, consultórios com tecnologia suficiente, assim, em pontos de conveniência, nos correios, nas finanças. Isso é um ótimo ponto. Com material médico que possa aumentar a qualidade da teleconsulta. Isso é um ótimo ponto e é algo que nós, neste momento, estamos a integrar. Não, já está a avançar. Tu estás a falar é point of care mesmo. Sim, é o que nós chamamos de point of care, em que temos alguma unidade móvel, por exemplo, até pode ser no contexto de empresas, em que temos um enfermeiro e temos lá um conjunto de aparelhos que podem ajudar depois durante a consulta. Nós estamos a integrar neste momento com o esfigmomanómetro, estamos também com o termómetro e com o oxímetro de pulso. Okay? E tudo isto é enviado, são feitas as leituras por parte de um profissional de saúde, ou mesmo pode ser feito também pelo próprio paciente, mas neste contexto point of care é por um profissional de saúde. São validadas essas medidas tiradas com esses aparelhos, são enviadas para a nossa plataforma e depois o médico, quando faz a videoconsulta, já lá tem todo o registro e a cronologia dessas medidas. Okay. Por isso, mais uma vez, aumentando o trabalho do médico e ajudando a chegar ao melhor diagnóstico. Pois, é interessante. E agora, se calhar, assim, um tópico acho que é óbvio, que é, portanto, neste momento estamos em 2022, se andarmos 2023, pois é, se andarmos 2 anos, 3 anos para trás, portanto, pandemia, que influência é que tu achas que isso teve no percurso da NOC, quer a nível de volume, quer mesmo a nível de rumo? Sim. A nível de rumo, honestamente, acho que... Nós já iam pela teleconsulta? Já estávamos nesse... Okay. Até antes da pandemia, nós já estávamos a ter um aumento grande das videoconsultas.
E após a pandemia também o que tu vês também é uma tendência para a própria videoconsulta, somente a videoconsulta, houve ali uma estabilização, claro que é maior do que o baseline anterior, mas houve uma queda. Porquê? Porque tu tens que, não é só mais uma vez a própria videoconsulta, é os dados, é a facilidade com que tu consegues resolver o problema do paciente, facilidade com que consegues encaminhar, também. Conveniência, como é que tu integras isto numa jornada que faça sentido de acordo com o perfil do paciente. Mas a pandemia permitiu uma coisa muito importante que é o público conseguiu ver as vantagens de fazer uma videoconsulta e conseguiu adaptar-se tecnologicamente, ou seja, forçou uma adaptação, uma aculturação tecnológica que é muito importante para que a videoconsulta e estas ferramentas digitais funcionem. Foi o melhor marketing que podia acontecer para a videoconsulta. Sim, isso na altura para vocês deve ter sido uma sensação de... Sim. Chegou a oportunidade, ainda bem que já estávamos prontos para ela. Isso. Exato, só ao contrário, se calhar tinha sido mais complicado. Sim. Porque houve uma altura em que mesmo tudo que não era essencial parou, portanto os hospitais pararam de ter tráfego. No entanto, antes da pandemia, ou seja, o caminho era para aí que se estava a andar e é para aí que se está a andar, que se está a caminhar, sem dúvida alguma. Por exemplo, no Reino Unido, grande parte das consultas, ou uma grande fatia de consultas dos cuidados primários já eram feitas por videoconsulta, ok? Isto veio adaptar todos os aparelhos, ou melhorar as ferramentas de comunicação por streaming, que permite dar ainda mais um puxar ainda mais pela parte da telemedicina. Sim. No início, quando vocês começaram com as consultas ao domicílio, porquê que foi este o timing em que propuseram isso? Ou seja, foi a entrada dos Uber Eats e etc. Porque foi mais ou menos nessa altura também. E viram que havia aqui, se calhar, olha, já que levamos comida à casa das pessoas, podemos levar médicos também. Sim. Chegaram-nos a chamar o Uber dos médicos. Uma coisa que nós, desde logo, tentamos matar essa ideia, porque pronto, não queríamos estar associados a uma coisa em que ali e o Uber ainda por cima não tem a melhor fama do mundo. Pede-se um Uber e vem um condutor que vier. E aqui não, aqui tu podias escolher o médico, era uma coisa mais... Serviço mais premium. Isso, um serviço mais premium nesse sentido. E surgiu muito, porquê? Porque havia, e continua a haver agora, muitas filas de espera, ok? E não conseguias escolher o médico, tinhas que te deslocar a hospitais. Conveniência acaba por ser também o principal fator, sim. Faz sentido. Mas é engraçado isso. Tipo, quem entra agora na NOC, ou quem esteja lá dentro, já dificilmente reconhece essa perspectiva do Uber dos médicos, porque eu sinto que agora a NOC é tão mais para além disso. Por exemplo, toda a questão dos verticais, que acho que é super inovador, não sei se queres mencionar. Sim. Acho que alguém que entra agora na NOC, estás a perceber, fica a olhar e dizer, onde é que isto já foi um Uber dos médicos? Isso é bom. Isso. E esses verticais advêm destas jornadas de pacientes. E então o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos criar jornadas especializadas para determinadas doenças ou para faixas etárias mesmo. Ok. Exemplos dessas, temos tratamento de burnout. Okay? Nós conseguimos... Eu ia dizer que a saúde mental deve ser um ponto muito forte. É um ponto muito forte. Nós já estamos a atuar, ok? Nós já fazemos programas de saúde mental que vendemos a empresas para eles oferecerem aos colaboradores, em que nós conseguimos criar uma jornada balizada no tempo, em que existem várias interações durante essa jornada, ok? Então nós, por exemplo, no caso do burnout, temos um envio inicial de um questionário anonimizado em que conseguimos saber qual é que é o score da pessoa. De acordo com esse score, é-lhe proposto fazer um enrollment ou não nesse programa. Se a pessoa quiser e entra num programa que é estruturado também ao longo do tempo, eu julgo que são neste momento 6 semanas, com consultas intercaladas com psicólogos e psiquiatras,
e também com envios de questionários para saber, por exemplo, qualidades de sono, a ansiedade, e tudo isto é recolhido, são feitos dashboards com monitoring feito para monitoring desses pacientes, para depois nós também conseguimos intervir naqueles que estarão a piorar ou que têm um perfil mais preocupante. Temos esse exemplo. Temos depois um muito, muito importante, e aqui é quebrar mitos também, que nós gostamos, portanto, quebrar o mito da telemedicina ser só videoconsulta, já o fiz, portanto, e agora vamos ao segundo mito, que é literacia digital, ou seja, a necessidade dos idosos, os idosos também fazerem parte desta revolução digital na área da saúde, que é muito importante. Nós temos um vertical, uma jornada de paciente apropriada para idosos, em que nós estamos a aplicá-la no município de Torres Vedras, em que já vai há mais de 6 meses, isto já temos resultados muito fortes, em que nós vamos a lares de idosos do município e conseguimos fazer acompanhamento dos idosos com respostas a questionários feitos pelos cuidadores, para acompanhamento da pressão arterial, de qualidade de vida. Fazemos videoconsultas com esses próprios idosos também para ajustes de medicação São aqueles use cases em que a teleconsulta pode brilhar mesmo. Exatamente. Mas isto fazemos também aqui uma abordagem híbrida, ok? Mais uma vez, juntar o digital com o presencial, em que também enviamos lá médicos de X em X tempo também, para acompanharem também com o exame físico aquilo que foi recolhido, complementando com aquilo que foi recolhido pela parte digital. Resultados disto aqui. Portanto, isto são em vários lares de idosos. Temos o município de Torres Vedras. Nós conseguimos diminuir 3 a 5 vezes as idas às urgências desses idosos. Okay? Portanto, idosos com menos problemas, um município com custos mais controlados, porque isto aqui implica transportes. Conseguimos diminuir a pressão arterial, conseguimos diminuir o número de hipertensos nesses idosos e conseguimos melhorar a sua qualidade de vida. Isto é extremamente importante e vemos aqui um caso concreto de como ferramentas digitais, como uma jornada de pacientes digital integrada, consegue causar bons outcomes ao paciente, melhor saúde e diminuir os custos. Portanto, é cost effective. É um bom pitch para fazer um SNS. Né? Exatamente. Daí aquele ponto que eu estava a dizer há pouco do B2G. Porque isto funciona muito bem para pagadores, ok? E o pagador é um Sistema Nacional de Saúde, tanto como é uma seguradora. É o modelo de value-based care, okay? em que existe o incentivo financeiro de acordo com os outcomes que o paciente tem e com a diminuição de custos que aporta no sistema. Exato. Tenho aqui uma pergunta que vinha um bocadinho de trás daquele point of care e lembrei-me porque estava a olhar para o meu pulso e lembrei-me que era, vocês já pensaram, já que têm esse ecossistema ainda em iOS, usarem... Agora já temos Android também. Ok. Entretanto, então, lançamos Android. Ainda melhor, que é usarem, por exemplo, vocês já recolhem muitos dados da câmara e de outras análises complementares, mas utilizarem os dados dos wearables que as pessoas vão utilizando, que já é relativamente comum, já passou pela vossa cabeça? Sim, sem dúvida. Só que aqui nós estamos a tentar... adaptar esses dados, ou seja, estamos a tentar recolher os dados mais valiosos possíveis e com mais qualidade, ou seja, nós queremos com mais impacto também. Exatamente, queremos ter o impacto e queremos que sejam dados contextualizados, ok? E muitas das vezes esses dados têm valor e nós vamos querer analisá-los, mas, por exemplo, saber... Temos um vertical, temos uma jornada para doentes hipertensos e termos aí um perfil de tensão arterial, da pressão arterial, é muito mais importante para nós do que saber o número de passos. Pronto. Tiramos mais valor. E isto aqui no contexto depois de medicações feitas, de consultas efetuadas, de idas ao hospital, de scores... Pronto, isto é muito mais contextualizado. E vocês têm uma equipa médica? Ou... Sim.
sim. E um ponto também bastante importante é assim, e voltando só aqui, um ponto que acho que é importante mencionar é que com estas jornadas e, por exemplo, com esses perfis que nós estamos, com esses dados que nós estamos a recolher, o que é que nós estamos a conseguir fazer? Por exemplo, temos uma jornada de pacientes hipertensos. Nós, de acordo com o seu perfil, nós temos, neste momento temos só um perfil, digamos, ou seja, eles entram todos no programa e fazem um determinado conjunto de interações. E durante esse programa existe o monitoramento desses pacientes e são marcadas novas consultas se o perfil mudar desse paciente. E agora o que é que nós queremos fazer? Isso é um ponto muito importante, e daí aquela alavancagem que nós queremos dar à tecnologia e a dados para conseguir fazer isto. É adaptar essas jornadas de paciente ou personalizar essas jornadas de paciente de acordo com esses perfis de paciente. E, por exemplo, se é uma pessoa muito mais hipertensa, com mais ansiedade, com dificuldades de sono, vai para uma subjornada, digamos, que é muito mais interventiva. E se for um paciente que melhora muito o seu perfil, vamos se calhar para uma menos. E vamos aqui conseguir criar e personalizar todas estas jornadas. Isso é algo muito importante e é um caminho para onde a medicina está a caminhar. Sim. E para isso usamos usamos a parte, termos a clínica dentro de casa é muito, muito importante. Nós temos um Chief Medical Office. Que não és tu. Não, que não sou eu. Filipe. Temos o Chief Medical Office, temos uma equipa de operações, temos uma equipa de projetos, que implementa estes projetos, por exemplo, que eu falei dos idosos, por exemplo. Temos uma equipa também de Research and Development, que faz o quê? Que valida ou que está a produzir material científico para comprovar estas jornadas, ou seja, para comprovar que este conjunto de features que nós temos na nossa plataforma de facto é relevante, traz saúde e diminui custos. Isso é crucial. Portanto, esta tríade, digamos, que é tecnologia, Research and Development e serviço. Acho que é crucial. E pelo menos para mim é um bocado assim noutras empresas. Eu nunca vi ninguém que desse assim um foco a research como nós damos. Isso. Porque é um caminho diferente. Em vez de pensarmos em matrizes de features, de funcionalidades, não. Nós aqui estamos a dizer, tu com estas features, com as suas e com a interação delas, com a sua interação delas, tu consegues estes outputs e estás a comprová-lo com artigos científicos. Ok? Por acaso eu ia perguntar isso, quando vocês estavam a fazer esse piloto em Torres Vedras, eu ia perguntar se estavam a ter uma abordagem mais científica a isso, porque isso depois acaba por ser muito valioso para, sim. para nós durante este ano temos planeados a publicação de white papers para demonstrarmos todos esses use cases. Isso é muito fixe. Vocês produzem essa quantidade toda de dados muitas das vezes com meios vossos internos, não é? Que são os tais questionários, as próprias câmaras, os registros, etc. Mas recebem informação dos pacientes, ou seja, a troca de informação é two-way, é tanto vocês alimentam os hospitais como os hospitais vos alimentam a vocês? Nós permitimos isso e temos casos em que fazemos isso. Portanto, nós temos uma partner API que nos permite integrar e receber esses dados para conseguirmos dar esta continuidade de cuidados dentro da nossa própria plataforma. Também, e aqui preparando-nos para o futuro, existem meios de interoperabilidade, existe o FHIR, do HL7 FHIR, que vai nos permitir fazer o exchange de informação com muitas instituições. Okay. Mas isto aqui é um caminho que se está a fazer na maior... geral, não é? Exatamente. A gente a tentar caminhar para o mesmo sítio. Exato. E aqui o problema está que para todos comunicarmos ou para recebermos os dados dessa forma, precisamos que todos estejamos a falar a mesma linguagem. Claro. Neste caso, todos a comunicar por FHIR. E isto aqui será um pouco como os browsers e a internet, em que temos o Firefox, temos o Safari, temos o Chrome. Tem a sua UI, tem as suas funcionalidades diferentes, mas no final do dia falam todos HTTP, JavaScript e CSS, ok? E isso é esta linguagem comum, daí a standardização necessária, e nós já nos estamos a preparar
porque estamos a ver claramente o movimento para a utilização do FHIR para exchange de informação, por exemplo, por parte da Apple, por parte da Google, e por parte mesmo de sistemas nacionais de saúde. Por exemplo, na Áustria existe julgo que se chama ELGA, que é o sistema de comunicação de registros clínicos eletrónicos usado a nível nacional. Claro. Portanto, existe já aqui um movimento para caminhar nesse sentido. Agora, se calhar, de um ponto de vista mais de manager ou de... Não sei muito bem enquadrar esta pergunta, mas a minha pergunta é... E não só, eu queria pôr duas vertentes, que é qual é que é para ti neste momento, como CTO, ou seja, responsável pela tecnologia, qual é que é o maior desafio tecnológico da NOC? E por outro lado, isto eu sei, não é porque lá estou, como é que para ti, como gestor ou manager de uma equipa, que por acaso neste caso eu acho que até é bastante horizontal, não é? Tens imensa gente se calhar a reportar diretamente a ti. Sim. Qual é que é o maior desafio para ti nesse sentido? Ou seja, por um lado, desafio tecnológico para a NOC, por outro, desafio de gestão para ti. Tecnológico é sem dúvida fazer este caminho para generalizar e conseguir personalizar estas jornadas. Ou seja, conseguir massificar e conseguir ter a propriedade intelectual, digamos, de quais são as melhores jornadas para conseguir melhor saúde para os pacientes, para conseguir os melhores outcomes para o paciente. Isto aqui é escalar estes verticais. Precisas ter uma engine de jornadas, de criação de jornadas muito forte. Precisas de ter uma data collection muito forte e precisas depois de conseguir adaptar essas jornadas a partir desses dados que vais recolhendo. E isto tudo de uma forma dinâmica. Este é um grande desafio que nós temos. Porque a parte de... Depois também existe um segundo desafio que acho que é sempre importante mencionar, é que na área da saúde nós estamos muito presos por regulamentação, por adaptações que temos que fazer a determinadas geografias, ok? Porque, por exemplo, quando vamos para o Brasil temos que integrar com um sistema de prescrição eletrónica diferente do que temos cá em Portugal. E isto aqui vai variando de país para país. Depois... Existem também limitações a nível de storage dos dados, em que há países que requerem que os dados estejam localizados no seu próprio país, e isto implica mudanças na arquitetura e na infraestrutura que tornam, mais uma vez, tudo mais complexo. Além daquelas restrições universais, ou quase universais, lá no limite europeias e americanas, de toda a parte de proteção de dados, assim que no caso da saúde é muito mais... Isso. Temos o IPA nos Estados Unidos, depois cá na Europa temos parte de GDPR, no Brasil temos LGPD, que é o GDPR, mas tem as suas nuances também. Nós estamos a fazer, eu falei há pouco, mas é sempre muito importante, para nós é importante a privacidade e a segurança dos dados, e estamos a fazer a certificação da ISO 27001, que é uma certificação internacional para a implementação do sistema de gestão de segurança de dados e de gestão de segurança de informação. E pronto, esses são os dois grandes desafios. A nível de gestão de equipas acho que grande desafio é conseguir comunicar toda esta visão e conseguir pôr toda a gente na mesma página, ok? Isso é difícil, porque depois também eu estou sempre a receber novos inputs e estou a perceber-me de novas mudanças, mas isto é importante ser comunicado para as equipas, ok? E é isso que nós estamos a fazer e fazemos um grande esforço para conseguir que toda a gente esteja alinhada nessa visão e que tenha o olho na baliza, digamos, porque isso é desafiante. E é uma área nova, nós estamos na crista da onda e é fazer este constante... Ainda é muito cortar mate e descobrir. E ao contrário, então, qual é que é, e no âmbito geral, qual é que é a melhor coisa da NOC para ti? A melhor coisa da NOC, mas isto aqui é mesmo a sério para mim, é o conjunto de pessoas que nós conseguimos juntar na empresa é mesmo único. Tenho mesmo muito orgulho disso, porque eu lembro-me de estar ali na UPTEC, ali à beira da FEUP, no Polo Inovação, e olhar, isto aqui nunca, nem acredito, estávamos para aí 8 pessoas, não me estou a imaginar nós daqui a uns tempos com 40 pessoas, 50 pessoas, agora somos quase 90.
E conseguimos juntar um conjunto de pessoas que têm bom caráter, são pessoas inquisitivas, digamos, são pessoas que têm críticas, têm honestidade intelectual e boas pessoas, ok? Que isto é mesmo muito, muito interessante e acho que se juntou ali um grupo incrível. Acho que este é dos pontos que mais me orgulho e a dedicação que as pessoas têm e à própria missão da empresa. Okay. Isto aqui eles sabem que estão a ter efeito na saúde das pessoas e isso é uma questão de orgulho para mim, é um motivo de orgulho. Muito bem. Quase que chorei agora. Tu puxaste por esta, já sabias o que é que vinha. Eu acho que então podemos partir para a pergunta com que costumamos acabar os episódios, que é qual é que foi o conselho que te deram, ou que não te deram neste caso, quando começaste a tua jornada e gostavas que te tivesse sido dado, ou que te deram e tu não ouviste? As coisas vão mudar. As coisas mudam rapidamente, ou seja, tens que estar constantemente a aprender, constantemente a adaptar-te, constantemente. Ou seja, tu estás ali muitas das vezes claramente a puxar sempre por ti. É impressionante a necessidade que existe de te puxar sempre ao limite. Sei lá, há um ano atrás nós estávamos a dizer, nós precisamos de estar mais de conseguir produzir mais conteúdo científico e de repente estamos associados a muitas universidades. Eu dou aulas na Faculdade de Medicina aqui do Porto, na FMUP, e temos lá ligação muito forte porque é super importante nós conseguimos também fazer a transmissão de conhecimento e também receber também conhecimento deles. E talento, não é? Exatamente, talento. Os médicos têm que confiar na vossa plataforma para... E nós conseguimos, ou seja, conseguimos mover-nos rapidamente para conseguimos puxar-nos para nos mover para o sítio certo, ou seja, e as coisas estão sempre a mudar é também desafiante isso, tens de estar sempre a adaptar a um novo ambiente, porque aquilo a necessidade que a NOC tinha há uns anos atrás para a minha posição não tem nada a ver com, ou tem poucas semelhanças com aquilo que eu faço hoje em dia, portanto é um constante adaptar. Acho que voltou ao início e fechou com o Always in Beta. Exatamente, é o Always in Beta. É fixe que se é um conselho que tu gostavas de tivesse dado, é fixe que agora seja um conselho no qual tu apostas tanto. Tal realmente faz constantemente. É isso, sim, comanda o flow da empresa. Sim, e é uma cena que nota-se no dia a dia, tu notas que tipo, é um sítio que não só, eu ia dizer não há medo, mas a questão não é não haver medo de experimentar, é tipo, promove-se que se faça experiências e que se teste, e falhamos muito. Mas isso há de ter algum risco também, não é? Sem dúvida, mas só que aí, eu não sei se vocês também fazem perguntas de livros aqui. Recolhemos livros no final, mas se quiseres dar já a recomendação. Sim, dou já, que é o conceito antifrágil, ou seja, tu crias um sistema em que a volatilidade só te consiga trazer positividade, ok? E aqui é isto, ou seja, porque uma coisa que ser antifrágil é o contrário de ser frágil. Frágil é uma coisa que com volatilidade parte, quebra. O contrário de frágil não é robusto. Robusto é uma coisa que se mantém. Aqui uma coisa antifrágil é uma coisa que aprende com a volatilidade. E é esse o sistema que se pretende construir. Um exemplo de um sistema assim poderá ser o sistema da aviação, por exemplo, em que tens volatilidade, neste caso acidentes, e o sistema todo ganha com o acidente, ok? Portanto, existe sempre ali uma tendência para o sistema melhorar, pensar como a hidra da mitologia, corta-se uma cabeça e crescem outras. Pronto, e é esse...
É isso que vocês tentam fazer também, Sim, dar uma sim. plataforma para experimentar com exatamente. segurança e falhar rápido e... Empiricamente tu vais conseguir chegar lá mais rapidamente. É como tens uma floresta e eu posso... Lei dos grandes números, se eu experimentar muita coisa, Exatamente. uma delas vai estar certa. Exatamente. Claro que aqui é preciso sempre algum planeamento, Claro. não ser totalmente maluco e entrar numa floresta cheia de cobras. E pronto, é preciso. Mas sim, sem dúvida alguma, aprender, ou seja, entrar na floresta, se calhar vai ser mais proveitoso do que ficar ali a magicar qual é que é o melhor caminho. Ótimo, pronto. Obrigado, João, mais uma vez. Acho que Obrigado. estamos por aqui. Uma conversa super fixe. Ótimo. E pronto. Obrigado.